formação territorial do Brasil. Antes mesmo de portugueses e espanhóis aportarem no continente americano, eles já deram início à configuração do espaço territorial das Américas, por meio do Tratado de Tordesilhas. Capitanias hereditárias, primeira divisão político-administrativa do território colonial, criadas em 1534, distribuídas pela coroa a um donatário. Unidades autônomas e desarticuladas entre si, descentralização político-administrativa. O Brasil colônia foi dividido em 15 capitanias distribuídas a 12 capitães donatários. Governo geral, sistema de administração centralizada do Brasil português. Tentativa da coroa de reforçar sua presença e coordenar as capitanias. Instalado na recém-fundada cidade de Salvador, Bahia, primeira capital do Brasil. Em 1763, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, junto com a elevação do Brasil à categoria de vice-reinado. Capitanias do Vice-Reino do Brasil. Com o insucesso das capitanias hereditárias, as capitanias hereditárias retornaram à propriedade do Reino de Portugal. Em 1759, foram organizadas as capitanias da coroa, governadas por funcionários nomeados pelo rei e divididas em gerais e subordinadas, sob a autoridade de capitães gerais responsáveis junto à coroa. Tratado de Madrid 1750, princípio do Utiposidetis, segundo o qual cada nação conservaria as terras que já tivessem efetivamente ocupado. A Espanha reconheceu o domínio de Portugal sobre as terras ocupadas pelos luso-brasileiros. Portugal entregaria à Espanha a colônia do Santíssimo Sacramento e, em troca, receberia a região ocupada pelos 7 povos das Missões, no atual Rio Grande do Sul. Não foi cumprido e acabou sendo anulado pelo Tratado do Pardo, Tratado de El Pardo, em 1761. O tratado entrou para a história nacional como um acordo decisivo, que teria gerado as fronteiras do futuro Brasil independente. Ele foi importante para consolidar grande parte do território brasileiro para além da linha de Tordesilhas. Tratado de Santo Ildefonso, 1777, entre Portugal e Espanha. Seguiu em linhas gerais os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid. Os portugueses perderam a colônia do Santíssimo Sacramento e não foram compensados com a região dos 7 povos das Missões. Tratado de Badajoz, 1801, região dos 7 povos das Missões foi definitivamente incorporada ao território do Rio Grande do Sul. Províncias, com a declaração da independência do Brasil, em 1822, as antigas capitanias foram transformadas em províncias do Império do Brasil. República e os Estados. Em 1889, com a proclamação da República, as antigas províncias brasileiras passaram à categoria de Estados, mantendo os mesmos limites. É introduzido o federalismo no Brasil. A Federação Brasileira nasceu com 20 estados mais o Distrito Federal. Mudanças no século XX. Anexação do território do atual estado do Acre ao Brasil, em 1903, por meio do Tratado de Petrópolis. Na década de 40, Getúlio Vargas criou 6 territórios federais: Guaporé, Amapá, Ponta Porã, Iguaçu, Rio Branco e Fernando de Noronha, com a justificativa de segurança das fronteiras. Em 1946, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos. Até 1988, os territórios remanescentes se transformaram em estados e o território de Fernando de Noronha foi anexado a Pernambuco. O Brasil Central conheceu 2 desmembramentos de estados. A criação de Mato Grosso do Sul, em 1977, resultou da bipartição do Mato Grosso. Tocantins nasceu, em 1988, pela bipartição de Goiás. Os ciclos econômicos. Os ciclos nos ajudam a entender como se deu a configuração do território brasileiro através do tempo. Cada ciclo representou uma produção de monocultura voltada para a exportação, sem efetivamente desenvolver e integrar o território nacional. Açúcar nos séculos XVI e XVII, no litoral nordestino, com utilização de mão de obra escrava. Os pecuaristas também ajudaram a povoar o interior. Ouro no fim do século XVII e no início do século XVIII, em Minas Gerais. Café nos séculos XIX e XX, no Sudeste. Transformou o sul do país e assegurou a sua decolagem econômica. Borracha no final do século XIX e início do século XX, na Amazônia. A pecuária como atividade de apoio à produção de açúcar e extração de ouro avançou para o interior do Brasil, sendo importante na sua ocupação territorial. Até a primeira metade do século XX, o território brasileiro era desarticulado entre si,
com arquipélagos econômicos, que não se integravam economicamente. Na década de 1960, a construção de Brasília e o avanço da fronteira agrícola são os principais responsáveis pela ocupação do Centro-Oeste. A industrialização brasileira, sobretudo em São Paulo, no Sudeste, a partir da década de 1920 vai contribuir para a formação de um mercado interno nacional e a integração econômica do território. Fronteiras. Atuais fronteiras. O Brasil possui o quinto mais extenso território do mundo. Fronteira terrestre é mais extensa que a marítima. Na seção terrestre, o país faz fronteira com a Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana, Paraguai, Argentina, Uruguai, Suriname e Guiana Francesa. Departamento ultramarino da França. A Constituição de 1988 considera a faixa de fronteira uma largura de 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres fundamental para a defesa do território nacional. Essa área está sujeita a regras especiais de uso do solo, de propriedade e de exploração econômica. Fronteiras marítimas. Mar territorial. Soberania absoluta, econômica e militar. 12 milhas, 22,2 quilômetros. Zona contígua. Controle administrativo. 24 milhas, 44,4 quilômetros. Zona econômica exclusiva. Direitos econômicos absolutos sobre a água, o assoalho e o subsolo. 200 milhas, 370 quilômetros. Plataforma continental, solicitação de extensão da zona econômica exclusiva. Direitos sobre o assoalho marítimo e seus seres e o subsolo. Até 350 milhas, 648 quilômetros. Divisão regional. Divisão político-administrativa, reúne estados com traços físicos, humanos, econômicos e sociais comuns. Macro-regionalização atual. Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Regiões geoeconômicas. Pedro Geiger elaborou uma proposta de regionalização baseada nos aspectos geoeconômicos, Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Divisão regional segundo o meio técnico-científico e informacional. Geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira partiram do conceito de meio técnico-científico e informacional para propor outra regionalização do espaço, considerando o princípio de que as técnicas, as informações e as finanças se distribuem desigualmente pelo território brasileiro, determinando 4 regiões: Amazônia, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. Organização federativa e sistema de governo. A Constituição Federal é a lei maior que rege a vida do Brasil. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. A República Federativa do Brasil possui soberania. Já a União, estados e municípios possuem autonomia. O Brasil está dividido em 26 estados, Distrito Federal e 5.570 municípios. No Distrito Federal, que não pode ser subdividido em municípios, está Brasília, a capital federal. Forma de Estado, Federação. Forma de governo, República. Sistema de governo, presidencialismo. Sistema político, democracia.